E cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. A Coreia do Norte é um país conhecido por seu regime opressor e isolacionista. Sob o governo do seu líder supremo, Kim Jong-un, a nação segue um modelo totalitário e ateu, onde as liberdades mais básicas, como a de praticar uma religião, são suprimidas e controladas pelo Estado. A veneração aos líderes norte-coreanos é o único tipo de culto permitido. Qualquer outra expressão de fé é considerada crime e é duramente perseguida. Entre os grupos mais perseguidos desse regime estão os que professam a fé em Jesus Cristo, fazendo do país o número 1 da lista mundial de perseguições contra cristãos, de acordo com a ONG Portas Abertas. Atividades simples como ler a Bíblia e reunir-se para o culto dominical são um risco para suas próprias vidas, podendo resultar em prisões, trabalhos forçados e até a morte. Diante de um cenário tão hostil e perigoso para professar fé em Jesus, como a igreja cristã consegue sobreviver? Como eles vivem e praticam sua fé sem que sejam descobertos pela ditadura norte-coreana? Neste vídeo, mergulharemos nas sombras da Coreia do Norte para explorar como vivem os cristãos daquele país e como enfrentam os desafios impostos pelo regime opressor de Kim Jong-un. Se você é novo aqui ou ainda não se inscreveu no nosso canal, eu gostaria de convidá-lo a inscrever-se para continuar recebendo novos vídeos como esse. Para compreender a situação atual dos cristãos na Coreia do Norte, é essencial voltar ao passado e entender a história da chegada do cristianismo no país. Durante o século XIX, missionários estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, trouxeram a fé cristã para a Península Coreana, encontrando certa receptividade entre os habitantes. Nesse período, o país era apenas uma Coreia, e não havia divisão entre Norte e Sul. Os missionários protestantes criaram escolas, hospitais e agências de publicação, e a partir do final do século XIX, o noroeste da Coreia, e de sua capital Pyongyang em particular, tornou-se um reduto do cristianismo. Como resultado, Pyongyang foi chamada de Jerusalém do Oriente. No entanto, com o início da Guerra das Coreias em 1950, a Península Coreana foi dividida em dois estados, o norte comunista e o sul capitalista. A maioria dos cristãos coreanos, que estavam até então na metade norte da península, fugiram para a Coreia do Sul. Mas alguns deles ainda permaneceram presos na parte comunista do país. Após o fim da guerra, o líder comunista do norte, Kim Il-sung, consolidou seu poder e iniciou uma campanha para estabelecer o culto à personalidade do Estado e suprimir qualquer manifestação religiosa na Coreia do Norte. O regime comunista implantado seguiu uma ideologia ateísta e considerou a religião como um obstáculo à lealdade absoluta ao governo. Mas como os cristãos que ficaram no lado comunista conseguem praticar sua fé no meio de tantas proibições? Os cristãos na Coreia do Norte enfrentam uma série de desafios para praticar sua fé. As atividades religiosas são clandestinas, e a reunião para o culto é arriscada. Entrevistas com cristãos que escaparam do regime norte-coreano revelam que eles se encontram em locais secretos, muitas vezes em casas particulares.